Essa mesa se chama Comunicação, Democracia e Soberania, justamente porque nos tempos de hoje não é possível separar essas três palavras e o que elas significam. Então, a gente tem a honra de chamar aqui, para compor a nossa mesa, nosso secretário nacional de comunicação, Éden Valadares. Chamar também companheiro que é um grande estrategista de comunicação, companheiro Otávio Antunes. E nosso companheiro do Instituto Lula, Paulo Okamoto. Para a gente situar, tá chegando, tá, gente? O companheiro Tiago César, que é secretário executivo de Comunicação Social da Presidência da República, ele está a caminho, a gente vai chamá-lo, mas como a gente não pode atrasar todas as próximas mesas, a gente vai, né, chamá-lo assim que ele chegar, tá? Então, para a gente situar o que significa essa mesa, né, os desafios da comunicação no dia de hoje, a Fundação Perseu Abramo preparou um vídeo de conjuntura desse debate para a gente. Pode soltar. O site é uma rede social nova? É um grupo de Zap? Não. É um método para construir uma rede e apresentar as nossas ideias para o Brasil. Você espalha e se fortalece como referência política, porque nenhuma máquina entende o seu bairro, a sua comunidade ou cidade melhor que você. Você entra no site podeespalhar.com.br. Vamos agora para o vídeo da mesa. Sua própria realidade. O país parava para ouvir uma voz na televisão. A imagem vinha de longe, o som atravessava a sala e a política tinha a hora marcada. Era assim que a gente se informava. Mas a tecnologia avançou, a internet se espalhou, os celulares viraram extensão da mão e a comunicação mudou de lugar. Hoje, a informação não espera mais o horário do jornal. Ela não pede licença, ela atravessa a tela do celular, circula de conversa em conversa, se espalha em segundos. A disputa política deixou de acontecer apenas nas urnas. Ela acontece no cotidiano, no grupo da família, no meme que viraliza, na mentira que se repete até parecer verdade. Comunicar virou um ato político. Cada mensagem encaminhada, cada vídeo postado, cada conteúdo que a gente escolhe amplificar. Nunca tivemos tanto poder nas mãos e nunca tivemos tanta responsabilidade. Porque junto com a palavra veio o ruído. Junto com a conexão vieram as fake news. Ser militante hoje é também ser guardião da informação. É checar, é corrigir, é interromper a mentira antes que ela vire senso comum. É ocupar as redes, mas também é lutar para que elas sejam reguladas. Porque sem regra, a desinformação ganha escala e a democracia perde chão. A batalha da comunicação não é do futuro, ela já está em curso. Acontece agora, em cada tela, em cada grupo, em cada escolha. Obrigada. Vou saudar alguns companheiros e companheiras, são muitos dirigentes, mandatários, enfim, figuras importantes da nossa história. Saudar o Suplicy, nosso companheiro, deputado estadual de São Paulo. Saudar Marília Campos, que é prefeita de Contagem, pré-candidata ao Senado por Minas Gerais. A Karen, vereadora de Recife, presente aqui conosco também. E a Moara Saboia, vereadora de Contagem, Minas Gerais também. Vou saudando outras pessoas, porque tem muita gente importante aqui construindo o dia a dia do nosso partido. Vou chamar agora, gente, como debatedor aqui para a nossa mesa, o companheiro Paulo Okamoto, que é diretor do Instituto Lula, de origem metalúrgica, foi presidente do PT de São Paulo, período que criou um sistema de macro-regiões e desenvolveu iniciativas de comunicação voltada para o aperfeiçoamento do diálogo entre dirigentes e militantes.
foi presidente da FPA de 2023 a 2025, presidiu o SEBRAE de 2005 a 2010 e atua no desenvolvimento de iniciativas de comunicação e mobilização política desde 89 e é o idealizador e principal militante, né, do Pode Espalhar, que é um pouco do que ele vai falar hoje. Eu vou pedir para soltar o vídeo, então, do Pode Espalhar e, em seguida, já passo para o nosso companheiro Paulo Okamoto. O que é o Pode Espalhar? O site é uma rede social nova? É um grupo de Zap? Não. É um método para construir uma rede e apresentar as nossas ideias para o Brasil. Você espalha e se fortalece como referência política, porque nenhuma máquina entende o seu bairro, a sua comunidade ou cidade melhor que você. Você entra no site podeespalhar.com.br e escolhe os conteúdos. Pode baixar o material pronto, usar para ter ideias, checar dados e criar o seu próprio conteúdo. E mais, pode enviar o conteúdo que você produziu com base na sua própria realidade. Aí acontece a mágica. Você envia para um, que envia para outro, que manda para outro. É gente conversando com gente. Nós somos os maiores multiplicadores da verdade. Acesse agora, baixe, crie, espalhe. Beleza. Boa tarde, gente. Boa tarde, Zaratini. Boa tarde toda a moçada que está aqui. Bom, gente, eu tenho 15 minutos, eu precisava de 22 minutos. Então, eu vou tentar fazer em 15 minutos. Primeiro, estou dando de barato que todo mundo que está aqui é político, ok? E como político, a nossa grande tarefa é tentar convencer as pessoas do nosso projeto. No caso nosso aqui, todo mundo é político do Partido dos Trabalhadores e todo mundo aqui tem como objetivo convencer a sociedade dos nossos projetos, dos nossos valores, de como é que a gente acha que a sociedade deve funcionar e, portanto, a gente precisa permanentemente se capacitar. Quando a gente consegue isso, a gente cresce, a gente é eleito. Por exemplo, o Zaratini que está aqui, o Suplicy já foi senador, deputado federal, várias vezes deputado estadual, de novo deputado estadual. E o Suplicy, eu fui o coordenador da campanha dele, para senador. Naquela época o pessoal falava que não dava para eleger senador sem eleger governador. Eu falei, dá sim. E coordenei a campanha dele e ajudei, evidentemente, a eleger ele senador da República. Agora, por que ele foi eleito? Porque ele conseguiu convencer a população de São Paulo que ele seria um bom senador. Não é? Ele falava coisas que agradavam as pessoas, assim por diante. E o Zaratini é a mesma coisa, né? Tem mais política aqui, mas eu vou só referir aos 8 de São Paulo, que eu conheço mais. Mesma coisa, o Zaratini também é um campeão de ser eleito. E por que ele é eleito? Porque ele consegue convencer as pessoas de que ele faz um negócio bacana, que ele está ali do lado do povo, que ele defende ideias legais, e por isso, então, ele é eleito. Mas fazer política não é só eleição de parlamentares, né? Fazer política também é a gente construir valores na sociedade, né? Valores como igualdade e assim por diante. Então, para apressar, porque meu tempo é curto, infelizmente, eu posso até pegar o tempo do Tiago, se ele não vier, mas é o seguinte, por que teu projeto pode espalhar, gente? É uma pena que o Tiago não tenha chegado, eu não sei se ele ia tratar disso, viu, Camila? Mas eu penso que a gente deveria refletir um pouco de como que é feito hoje a formação na cabeça do nosso povo, principalmente pelas redes sociais. Então, veja bem, por exemplo, Zaratini, nós queremos regulamentar as bets, não é isso? Achamos que a bet faz mal para a saúde, para o bolso do povo. E aí nós temos que fazer todo um trabalho de divulgação do que é e o que significa as bets em termos de pegar o dinheiro das pessoas. É um trabalho difícil para atuar nas redes sociais falando sobre isso. As bets, tem lá 100 donos, 50 donos, eles se organizam em 40, 50 telefonemas e articulam uma luta contra nós, usando fake news, usando os seus valores. E isso acontece com as bets. E toda vez que nós, Partido dos Trabalhadores, temos uma ideia importante,
que nós queremos que seja colocado na sociedade, nós temos que saber que do outro lado tem gente que vai lutar contra. E com uma facilidade maior do que nós. Porque eles com 10, 15, 20 telefonemas, eles conseguem articular as suas agências, os seus sites, né? As suas páginas, os seus influenciadores. E nós temos mais dificuldade para fazer isso, porque nós não temos muitas vezes os recursos financeiros, né? Eles não, eles podem contratar artista, podem contratar influenciadores e fazer, né? Toda vez que a gente inventa alguma coisa boa, eles também se articulam, né? Está claro isso para vocês? Vocês percebem isso? Está claro? Por exemplo, nós queremos, vamos chamar assim, nós queremos reduzir a jornada de trabalho. Olha, legal, né? Mas nós precisamos entender que tem um setor empresarial que é contra. E eles vão falar contra. Eles vão falar que a Bolsa Família impede de que as pessoas queiram trabalhar, eles vão falar que vai faltar mão de obra para o trabalhador, eles vão falar que vai ficar mais caro os produtos. Vão ou não vão falar? E como é que a gente se prepara para contrapor a isso na sociedade? Porque a campanha que vai surgir agora vai ter muitos fake news, vai ter muitas mentiras. E tem muita gente que produz isso, né, para poder fazer com que a gente se atrapalhe na nossa vida. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa se preparar, precisa se organizar. Então, rapidamente falando, a gente precisa ter também, né, uma rede capaz de contrapor as mentiras, contrapor o discurso dos conservadores. Mas tem que ser uma rede poderosa, uma rede unificada, uma rede que tem uma estratégia, uma rede capaz de fazer com que a nossa voz seja ouvida por milhões e milhões de pessoas, né? Então, eu parto do princípio que nós não somos um partido analógico, nós somos um partido digital. Todo mundo hoje tem um celular, todo mundo tem a sua rede. Portanto, nós podemos e devemos fazer um trabalho de vender os nossos valores. E a partir daí, então, o que a gente tentou fazer? A gente fez o seguinte, a gente pegou e começou a organizar um conjunto de pessoas, não é, para defender a democracia, para defender o Lula, para defender a verdade. Então, começamos a combinar. Então, uma equipe de pessoas, né, liga para outras pessoas, em particular os dirigentes, aqueles que têm mais responsabilidades no país, para defender e combinar o jogo. Então, a gente liga para as pessoas, para o deputado, fala, não estamos montando uma rede nacional, com estratégia e tudo mais, para poder defender a democracia, o Lula, e falar a verdade. Bom, aí a pessoa topa, a gente explica para ele o que é o projeto Pode Parar, e ele topa, certo? Fazer isso. E nós vamos falando com todo mundo, deputado federal, deputado estadual, membro da direção nacional, direção estadual, direção municipal, pegando em particular o pessoal do PT, mas não só. Pegando todos os democratas e vamos combinando. Quem é que faz isso? Faz isso através de conversa, faz através de combinação, é relacionamento. Tem que ligar para a pessoa e combinar o jogo. Não é mandar um material, é combinar o jogo para a pessoa entender de que ele participa de um projeto nacional, e esse projeto nacional tem um objetivo estratégico, e que ele precisa, portanto, participar desse projeto. Isso não impede que cada um tenha as suas redes, mas ele precisa alimentar essa rede. Bom, feito isso, né, essa equipe de relacionamento conversa com as pessoas, nós precisamos, então, depois distribuir o material de acordo com a participação política de cada um. Se a pessoa é um parlamentar, tem assessoria, ele recebe mais conteúdos sobre um determinado assunto que nós achamos que é importante tratar, né? E com isso a gente vai montando uma poderosa rede capaz de fazer opinião pública no país. Então, tem a equipe de relacionamento, depois tem a equipe de distribuição. Agora, para distribuir isso, também precisa ter produção de conteúdo, precisa ter curadoria. Quem é que produz isso de forma organizada, de forma pensada, de forma discutida? O partido. Então, o Éden, por exemplo, que é nosso secretário de comunicação, toda semana ele junta a turma, certo? O pessoal que faz produção, as outras áreas que trabalham, o Congresso Nacional, os movimentos sociais, e se discute o que está acontecendo, né, na conjuntura que nós precisamos
prestar atenção, tanto para defender se for um ataque, ou até para fazer uma divulgação de algumas coisas que nós estamos fazendo importante para a sociedade, né? Então, toda semana, olha o trabalho que dá, toda semana o Ed tem que sentar e gastar 1 hora, 1 hora e meia para discutir com uma equipe que produz conteúdo, com a equipe que distribui, para fazer qualquer estratégia. E tem que ter estratégia, né? Não é uma propaganda pela propaganda, é uma propaganda pensada. É uma propaganda que tem uma intencionalidade, certo? Para poder fazer a luta política com mais êxito. Bom, então vocês viram aí que nós temos equipe de relacionamento, nós temos equipe de distribuição e nós temos equipe que produz conteúdo. E esse conteúdo, como eu falei, ele é produzido na Câmara, produzido no Senado, produzido no movimento social, é produzido em alguns institutos, tudo quanto é lugar. Nós pegamos muito material e a gente, com esse material, coloca na rede a partir dessa discussão e vamos distribuindo. Então, como vocês viram aí, como funciona o nosso consórcio, está colocado aí, né? Dá uma olhadinha que vocês vão ver na nossa tela como é que funciona até onde eu falei aqui agora. Agora, nós precisamos saber de que essa questão da comunicação para o partido, para o PT, ele é mais do que um projeto de comunicação. Como ele é um projeto que faz relacionamento com os dirigentes, como ele é um projeto que conversa regularmente com os dirigentes, como ele é um projeto que pensa politicamente, ele também é um instrumento de organização, né? De organização. Por exemplo, o Lula vem para a Bahia, sei lá, hoje ou amanhã. Nós conseguimos avisar para os nossos militantes que estão conectados no Pode Espalhar que o Lula vem aqui. Vai lá na Dulce, né? Não sei se vai mesmo, se fechou, mas a ideia original era ir na Dulce, certo? Ele vai. Então, os militantes que reclamam, nós não somos avisados, nós somos... Pode, se o partido aqui se organizar no estado na Bahia, pode ajudar a avisar de que vai ter, né, a visita do Lula aqui. Essa ferramenta também possibilita, né, a gente mobilizar para o 1º de maio, mobilizar para uma mobilização importante, porque consegue falar com o Estado, porque a ferramenta que também tem, essa ferramenta é uma ferramenta que permite conversar por Estado, por região, entendeu? Então, é uma ferramenta também de organização. E também uma ferramenta de mobilização e de conscientização. Por quê? Porque nós podemos, através dessa ferramenta, espalhar essa metodologia, produzir conteúdos que politizam os nossos filiados, que capacita os nossos filiados, simpatizantes e dirigentes, para fazer debates. Porque um partido político, como eu falei no começo, ele tem que ser feito de pessoas que convençam outras pessoas. Se a gente não convencer, a gente não fez política. Se a gente fala e não convenceu ninguém, a gente só encheu o saco, né? E para não encher o saco, a gente tem que ter propriedade, tem que ter conhecimento, tem que ter fundamento. E isso é possível através também das pessoas que participam desse projeto Pode Espalhar, porque ele forma, ele mobiliza, ele organiza e tudo mais. A nossa ideia não é ter um projeto Pode Espalhar nacional. É nacional assim, nós não queremos, a nível nacional, nos relacionar com todo mundo. Por que nós não queremos? Porque nós queremos capacitar os dirigentes estaduais e os dirigentes municipais a também trabalhar essa metodologia, né? Então, o que nós achamos que é interessante é que esse projeto Pode Espalhar nacional, ele seja feito Pode Espalhar estadual. Né? Então, cada estado ele vai se apropriar dessa metodologia, vai se apropriar do que significa isso e vai trabalhar para fazer com que o seu estado tenha também essa capacidade de fazer esse trabalho. E também capacitar não só os estados, mas também os municípios. Porque, por exemplo, estava conversando com o Lula ontem, né, sobre eleição, Ele falou, olha, precisava fazer em cada cidade o pessoal falar o que o governo fez. E o governo fez muita coisa. Tem o Comunica BR, que fala muitas coisas que o governo fez. Mas qual que é o problema? O problema é que nossos militantes não sabem usar o Comunica BR para produzir um conteúdo, né? E também não tem uma certa regularidade. Com o projeto Pode Espalhar, que produz conteúdo bastante todos os dias, 24 horas, 7 dias por semana,
você tem conteúdo nacional, que você pode colocar o conteúdo estadual que você produz e depois o conteúdo municipal. E tudo isso é importante por quê? Porque se nós queremos ter pessoas para desmentir fake news, se nós queremos ter pessoas que sejam referência no movimento sindical, no movimento social, nós precisamos ter pessoas conversando com outras pessoas. E não é só na rede social. Também ali no bairro, no local de trabalho, tem que ser pessoas. Porque até para votar, né, as pessoas precisam ser conhecidas. Né? E não basta ser conhecido, precisa ser reconhecido como pessoas que fazem alguma coisa que seja útil. Por isso que o Zaratini é eleito. Por isso que o Suplicy é eleito. Porque eles são conhecidos, e além de ser conhecidos, as pessoas falam, essa pessoa faz alguma coisa bacana para a gente. Então, esse projeto Espalhar, ele tem essa pegada, né? Eu tenho quantos minutos? Eu estou adiantando bastante, eu tenho um bocado de tempo ainda, tem? 3 minutos. Quanto? 3 minutos. Mas como o Thiago não veio, então posso usar mais 1 minuto. Então, gente, nós estamos hoje, né, divulgando o Pode Espalhar aqui na Bahia, já tem muita gente que participa, e cada estado tem estado que já tem uma organização de comunicação, como eu falei aqui. É que muitas vezes essa comunicação de estado que funciona bacana, talvez a Bahia me parece que é um caso desse, e há outros estados, a única coisa que a gente queria fazer era conectar com esse projeto nacional para a gente ter uma atuação nacional. Isso, gente, é possibilitar as pessoas a terem mais informação. Então, o nosso projeto Pode Espalhar, ele reúne umas 8.000 lideranças, né? Mas ele também reúne 23 mil outras pessoas que não são liderança, mas são filiados ao partido. Só que o sistema Pode Espalhar de comunicação, ele é muito grande. Então, a gente dialoga, né, com mais de 23 milhões de pessoas a nível nacional, usando vários canais, várias páginas e vários meios, né? E também a gente se relaciona com influencers, né? E é influencer o quê? É influência de esquerda, a gente não paga nada para a pessoa que é influencer. Mas em momentos críticos, né, em que a democracia é atacada, como, por exemplo, tentar derrubar aí a dosimetria que passou, né, o Lula vetou, a gente precisa, muitas vezes, acionar todo mundo para poder trabalhar esse tema para criar opinião pública. Fazer política é arte de convencer. Para convencer, a gente tem que falar, tem que ter ideias, tem que se preparar. Muitas vezes, eu fui presidente da fundação, até um tempo atrás, e uma das coisas que eu quis fazer, mesmo não estando mais na fundação, é a gente continuar avançando no projeto Pode Espalhar. Vocês vão ter aqui a fala do companheiro Thiago, que vai falar da propaganda do governo, vai falar também o companheiro Otávio, que é um especialista em estratégia de comunicação, né? Mas tudo isso é muito importante eles terem uma estratégia de comunicação, o Thiago ter lá a produção do governo. Mas se não tiver pessoas conversando com o povo, pessoas tendo informação, pessoas sabendo o que fazer, a gente não vai conseguir o nosso resultado. Porque o governo faz muita comunicação, né? Mas muitas vezes os nossos companheiros, os nossos filiados e os nossos simpatizantes não recebem. Então, na verdade, essa palestra era mais tempo, mas como a Camila é muito exigente, eu acho que eu cumpri menos de 15 minutos, hein? Gente, obrigado aí, e vamos, e procura a gente para pegar o Pode Espalhar. Muito obrigado, Okamoto. Participem do Pode Espalhar, realmente é um instrumento fundamental para organizar a nossa comunicação e a luta política. Quero saudar a Natália Bonavides, nossa deputada federal do Rio Grande do Norte. Palmas para a Natália. Saudar o Helder Salomão, nosso deputado federal, pré-candidato ao governo do Espírito Santo. Saudar o Carlos Zaratini, nosso deputado federal de São Paulo. Saudar Gilmar Tato, vice-presidente nacional do PT, foi nosso secretário de comunicação, também é deputado federal por São Paulo. O Robinson Almeida, nosso deputado estadual do PT da Bahia. E o Joaquim Soriano, nosso vice-presidente nacional do PT.
e seguirei saudando mais pessoas ao longo do nosso debate. Mas agora, né, gente, é importante dizer, tá, que o debate está sendo transmitido pela TVPT, certo? Então, todo mundo que for falar, for dar a sua contribuição, é importante saber disso também, né? E chamar nosso companheiro Otávio Antunes. Otávio é comunicador político, proprietário da Unisané Comunicação, que há quase uma década atende, né, ao PT, filiado ao PT desde os 16 anos, militou na juventude do PT, foi autor da campanha Taxação BBB e, nos últimos anos, participou de campanhas presidenciais em toda a América Latina e Europa. Tiago, seja bem-vindo à nossa mesa. Desculpa te chamar assim. Mas vou chamar o Otávio, então, para fazer a sua contribuição aqui na nossa mesa. Muito obrigado, Otávio. Obrigado, Camila. Cadê o baratinho de passar o slide? Eu passo. Não é esse. É que o Thiago tem que trocar. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Eu falei para a Camila que podia me apresentar só falando que eu era o Otávio Cabeção da Juventude do PT, mas ela achou muito informal, mas, enfim, tem um monte de gente aqui que eu conheço desde adolescente, literalmente. Eu sou de uma época que, com 13 anos, a gente ficava emocionado esperando a hora de se filiar ao PT, porque tinha filiação interna com 14 anos. Eu me filiei com 14 anos e, enfim, concretizou com 16. Eu lembro que depois da campanha presidencial de 18, tinha uma pressão da imprensa que dizia o seguinte: o PT não pode contratar filiado para fazer campanha, é indício de corrupção e tal. Aí vinham os conselheiros, fala, cara, você desfilia do PT, você tem uma agência, agora... Eu falei, porra, não me desfiliei até agora, vou me desfiliar depois que eu já fiz a campanha? Foda-se, né? Não vou desfiliar de porra nenhuma. Aí, enfim, mas estou dizendo isso que... Faltou um intérprete de Libra, verdade. Falo isso porque é um orgulho ser do PT e, ao mesmo tempo, atender o partido que eu me filiei desde quando eu sou muito pequeno. Aí, ó, tomando duro aqui, ó, porque não tem Libra. Está com toda a razão. Pessoal, eu estava pensando no que falar com vocês, porque tem um monte de gente que já se apropriou um pouco mais do debate no ambiente digital. A Nicole está aqui, acabei de vê-la também, devia até falar um pouco com a gente sobre as redes do PT, essa nova fase. Tem aqui ex-secretário de comunicação como o Gilmar, o Árabe, muita gente que podia falar sobre isso com propriedade, mas eu optei aqui, eu queria conversar com vocês sobre o que eu acho que é a nossa curva de aprendizado nesses 10 anos fazendo campanha no Brasil, fora do Brasil, e em atividades de mobilização que vão desde as atividades do Lula Livre, Festival Lula Livre, até as atividades agora, por exemplo, da Cristina Livre, onde que pula aqui? Da Cristina Livre na Argentina. Onde começa... Ih, caralho, tá pulando tudo aqui? Peraí. Aqui é o começo. Deixa que eu vou aqui, tá bom? Então vamos lá. Eu vou andando aqui então, aqui em cima. Aqui tá melhor? Beleza. Aqui eu não consigo ficar parado, mas ó, é importante começar 26 por 26, essa é a primeira coisa. A gente tem o hábito, por hábito na comunicação política, começar a eleição por onde a gente terminou a última eleição, fazendo uma análise do que foi o último resultado e muitas vezes comparando com o que aconteceu. E nesse contexto, qual é a minha impressão? Porque tem uma lição de eleição, e todo mundo aqui que é dirigente político sabe disso, a vitória ensina muito pouco. A vitória a gente comemora, bebe, quando perde, ensina muito, começa pelo balanço, né? Todo mundo caçando o culpado. Na comunicação política é pior, porque dizem que se ganhou é o mérito do candidato. Porque o candidato é lindo, bonito e, pô, massa. Se perdeu, o candidato é lindo, bonito e massa, mas a comunicação dele era uma bosta, né? Mas essa pergunta, que é importante na eleição, ela define os rumos da campanha eleitoral. Eu não sou daqueles que acham que campanha eleitoral é comunicação. É uma invenção de marketing, de botequim ou algo que o valha. E por isso que a gente faz comunicação política. Campanha é só disputa política. É um ambiente onde a política se dá e determina quais são os termos de como vai disputar a opinião pública. O papel da comunicação é envelopar, é ajudar a comunicação a dialogar com as pessoas. Não é inventar, não é mudar o que é orientação política. E nesse contexto, a disputa política,
Ou ela se dá com os instrumentos e com a análise certa, de partida, ou ela já nasce com uma premissa errada e com a dificuldade do que a gente vai encarar durante o ano. Por que eu estou dizendo tudo isso inicialmente? Porque a reeleição, ela é basicamente um plebiscito sobre o incumbente. Isso vale para todo mundo aqui que foi prefeito, governador, sabe disso. O eleitor vai responder uma pergunta: quem está lá sentado, merece ou não merece um segundo mandato? Em 22, esta era a pergunta. A nossa campanha, portanto, era para ajudar as pessoas a responder essa pergunta sobre o Bolsonaro. Ele merecia ou não uma segunda oportunidade, depois do que fez na pandemia, depois do que fez com a economia, depois do que fez com as pessoas, etc. Em 26, o eleitor não polarizado, aquele que não é nosso, nem da extrema-direita, ele vai fazer essa pergunta sobre uma outra perspectiva. A eleição não é sobre o Flávio Bolsonaro, a eleição é sobre Lula e sobre o que nós fizemos. E aqui é muito importante entender as mudanças no debate público, nas três esferas, nacional, estadual e municipal, quando você sai do campo de quem diz o outro lado não merece e quando você entra no campo de quem diz a gente merece continuar à frente do governo. Quando é plebiscito, não basta para nós, e vocês já devem estar ouvindo isso na rua, negar o bolsonarismo. Não basta lembrar o passado, e não basta repetir número. Não basta falar, nós fizemos mais casa do Minha Casa Minha Vida. Nós aumentamos mais o salário mínimo do que eles. Mas o bolsonarismo fez isso, aquilo, acolá. A eleição é sobre nós. Em alguma medida a gente tem que combinar duas coisas. Apresentar o que a gente fez e a partir de um debate programático e de posicionamento, falar por que não eles. Quando a gente está nessa posição de se defender neste contexto, quando é sobre nós, nosso primeiro papel é defender o legado. O segundo papel é comparar governos. Mas tem um terceiro, bom, e esses dois eu vou falar pouquíssimo sobre ele, porque isso a gente aprendeu a fazer em 20 anos. Nós ganhamos um monte de eleição comparando o governo. As campanhas clássicas não são assim. A gente administra melhor para os pobres, eles para os ricos. Nós queremos um pouco mais de Estado na vida das pessoas, eles querem menos Estado. A gente fez boas campanhas de comparação, de programa. Em 18, muda o game. O que o Bolsonaro propôs de programa? Nada. O que eles tinham para defender depois o que foi o Bolsonaro? Muito pouca coisa. E eles entenderam antes da gente que defender legado, a direita entendeu isso, não é fazer propaganda. É, antes de tudo, defender uma causa. O bolsonarismo, quando era atacado, na sua essência, mas não fez isso, não fez aquilo, eles não defendiam o governo do Bolsonaro. Ou eles nos atacavam ou defendiam uma causa. Família, o que mais? Direito de arma, Jesus Cristo. Tinha 4, 5 coisas que repetiam a exaustão. A gente tentando discutir futebol, eles discutiam qualquer outro assunto. A direita nunca defendeu o seu próprio governo. Ela sempre defendeu uma causa. E o PT, fora do governo, sempre soube fazer isso também. As campanhas mais importantes do período de redemocratização tiveram diretamente a nossa participação. Tem um monte de marca, conceito que você vê diluído na sociedade. Uma parte grande delas nasceu no coração do PT. E quando eu digo no coração, não estou falando de comunicadores, estrategistas, marqueteiros, estou falando da nossa base social, eu estou falando de como a gente se comunica. Lembre-se, quando eu estou falando isso, nós vivemos a melhor quadra histórica da direita desde a Segunda Guerra Mundial. E nesse país eles têm uma dificuldade de nos derrotar. Então não dá para falar que a gente não briga bem, não se comunica bem, a gente é bom de briga. Tem um titã entre nós, que é o Lula, e a nossa base social é muito boa de briga. Ela se inventa, ela sabe como falar na porta da igreja, sabe como falar com o empresário, sabe como falar no campo de futebol. Tem gente nossa que sabe até a hora de errar uma palavrinha de português para baixar um pouquinho para falar com quem é mais humilde, não sabe? Nosso povo se comunica bem. E mais do que mobilizar por programa, a gente sempre soube se mobilizar por causa. E agora a gente vai precisar fazer isso. Porque defender legado não é fazer propaganda, é organizar o combate. Quando o bolsonarismo fracassava, o discurso era herança maldita, PT, comunismo, o sistema não deixa ele fazer nada. Quem não ouvia isso? Bolsonaro está sozinho, o sistema. E o STF. E quando é com a gente fala o quê? Mas eles fizeram menos Minha Casa Minha Vida. Eles investiram menos nisso e naquilo. Nossa principal tarefa nessa eleição, na minha avaliação, é tirar o debate. Olha, a gente conhece aqui a comunicação do PT, quem trabalha e quem não trabalha. Acredite em mim, essa galera que vai fazer aqui a campanha do presidente Lula vai estabelecer a comparação, vai provar por A mais B que o nosso governo é melhor do que o dele. Vai ou não vai, Tiaguinho? Qual é o nosso papel? É estabelecer os mecanismos de combate que digam, sobretudo,
que esse discurso deles, de que eles são antissistema e por isso eles são vítimas de um sistema, é um discurso furado. Porque quem defende, para eles tentam construir um discurso que o sistema é o STF, que o sistema é o governo. O que mais que é o sistema? Sei lá, o sistema são as mulheres que oprimem os homens, e algo que o vale. Nós vamos passar a campanha inteira, dessa vez, na minha modesta opinião, dizendo o seguinte: os sistemas são eles, que protegem elite, protegem banco, protegem bet, protegem bilionário e protegem privilégio para passar o custo disso para o povo brasileiro. E fazem isso desde que esse país existe. Nós vamos politizar o que são as nossas entregas. Não porque a gente governa melhor o que é o Estado brasileiro, mas porque nós estamos enfrentando, depois de muito tempo, estamos enfrentando privilégios seculares, estamos enfrentando a injusta distribuição de renda, estamos enfrentando aqueles que dão muito pouco e tiram muito do Estado brasileiro. Vamos discutir pela primeira vez por que transferência, benefício tributário custa quase 1 trilhão, Bolsa Família não pode custar 250, 300 milhões. O nosso papel é mostrar para as pessoas que a luta delas cotidiana, e elas estão frustradas com a vida delas. As pessoas mais simples desse país trabalham 16, 18 horas por dia e têm dificuldade, por mais que melhore de vida dos nossos governos, elas têm uma dificuldade grande de fechar a conta no final de mês, de viajar, de trocar de carro. A direita aponta facilmente quem é o responsável por isso. É o comunismo, é não sei o quê. Então não é nossa hora de falar a verdade com elas. E falar a verdade, não é exagerar em nada. Porque nós passamos muito tempo nos moderando programaticamente, querendo falar que a gente administrava melhor as administrações municipais, estaduais e a administração federal do que eles. E a gente foi acusado disso, inclusive, abrandar. Eu não estou sugerindo esquerdizar o nosso discurso, nem algo que o valha. Eu estou sugerindo espelhar, e foi o que funcionou melhor no mundo, no enfrentamento com a extrema-direita. Se pegar o exemplo de Mandami em Nova York, ou mesmo que está sendo feito em Portugal agora, ou mesmo como o Petro ganhou, em alguma medida o que nós fizemos aqui, apesar do plebiscito sobre Bolsonaro, discutir Lula é diferente, porque é Lula. Então nós temos que discutir a regra, não a exceção. Lula é um titã, como eu disse. Mas o que a gente tem que fazer como tarefa, é nossa obrigação, é mostrar para as pessoas que aqueles que se dizem antissistema, defensores dos pobres, oprimidos, etc., são aqueles que protegem tudo aquilo que o povo mais tem ojeriza nesse país. E essa é uma verdade, não é uma verdade factual, esse é um fato. O PT nasceu fazendo isso, né? Para nós é verdadeiro fazer isso. Nós nos abrandamos nos últimos anos, reduzimos a nossa capacidade de crítica em relação a isso. Ficamos mais pragmáticos, uma máquina de guerra. A forma de disputar esse voto, que eu vou apresentar aqui quais são os que estão em disputa, é nós sermos o que nós fomos na nossa origem, as pessoas, o partido que enfrenta o sistema. E o sistema não são as instituições democráticas como um pedaço da extrema-direita aponta. Os sistemas são aqueles que querem sempre tomar um pedaço do Estado para si, são aqueles que não permitem que os mais pobres prosperem, são aqueles que não deixam cair nada do que é o dinheiro das grandes corporações na mesa, no salário, no bolso dos mais humildes desse país. São aqueles que têm a sua representação no Congresso, entre bilhões e bilhões de reais no bolso de deputados e no bolso da sua representação. Quem nasceu para enfrentar a ordem e colocar o povo no orçamento e o rico no imposto de renda foi o PT, não foram eles. Eles tiveram essa chance. E isso não é um discurso distante para as populações, para a população de modo geral, se ele for conectado com a vida real. Por que o salário mínimo não está melhor hoje? Porque durante 7 anos ficou congelado, a tabela do imposto de renda ficou congelada, agora descongelou. Isso é só uma comparação, não é? Agora, quando se soma isso, a ideia de que eles protegem os de sempre e não aumentam, não atualizam a tabela do imposto de renda para os mais humildes, as pessoas começam a entender que, em alguma medida, a prosperidade dela também não vem, porque todo mundo quer prosperar, porque tem uma pequena maioria que protege seus próprios interesses. E essa, para mim, na verdade, é o grande aprendizado da campanha da taxação BBB, que foi o PT que fez, quando a gente teve aquela derrota do IOF na Câmara, que vocês devem se lembrar, e que o governo veio, o PT veio, a nossa militância, todo mundo entendeu, ao mesmo tempo que era hora de sair da ideia de ficar refém da Câmara dos Deputados, de que o mundo mudou tanto que a gente via esse presidencialismo de coalizão da seguinte forma: você perdeu no Congresso, você tem um governo fraco, não era assim? Agora, às vezes, você perde no Congresso e ganha no debate público. Não é assim também hoje? 13 minutos. E ao acossar a extrema-direita e falar que o problema não era taxar, o problema era taxar pobre, não rico, nós ganhamos o debate público sobre eles. E, claro, depois expandimos o debate público, a vitória disso, no debate sobre soberania. Defender o Brasil sobre esse contexto,
mas não comparando governos, não apresentando pequenos números, 1000 casas a mais do que aqui e acolá, mas sim mostrando quem é responsável por obstaculizar, quem bloqueia, a serviço de quem, com quais interesses bloqueiam, que o Brasil avance, que o Brasil distribua recurso, que o Brasil faça com que a gente faça com que o Brasil seja um país melhor, mais justo, mais digno. Esse é o grande aprendizado da campanha, e isso botou vários deles na defensiva, gente que ficava posando, bebendo, todo alegre aí, com medo depois de encarar a população na rua. E por que isso é importante entender esse conceito geral, a direção política, para além de entender uma regra ou outra de redes sociais? Porque a direção política, nesse sentido, ela cria a base, organiza a base, dá identidade, coesão e transforma esse conflito em narrativa para a política executar. Se esses elementos, a gente faz uma campanha que disputa meme, o que viraliza mais, mas não disputa conceitualmente qual é a direção política. Vou tentando acelerar aqui. Por isso que, inclusive, eu não gosto desse conceito de bolha furada, porque tem 2 bolhas grandes. O nosso papel é ampliar um pouquinho a nossa. A gente não fura a nossa para dialogar com a do bolsonarismo. Nós temos que dialogar, às vezes, com 3, 4, 5% de pessoas mais. Eu vou tentando acelerar. Vejam, quais são os setores... Está muito rápido, né? Quais são os... Bom, estou nem aí, estão me acelerando aqui, eu acelero aqui. Oi. Não, eu grito no final. Quais são os setores... É Bahia ou Vitória aqui? Olha. Porra, tá dividido aqui. Quais são os setores que estão em disputa na eleição? Quando vocês tiverem dúvida sobre quem vocês disputam, quais são os setores? Primeiro, lembrem-se, conectem-se à juventude, que eles entendem mais de rede social. Os mais velhos acham que a rede social mudou o jeito que comunica. Os mais jovens sabem que o universo digital mudou o mundo. E conectem-se às mulheres. Se dependesse de mulher, a gente não tinha nem perdido a eleição de 18. E se dependesse só dos homens, a gente tinha perdido a eleição de 22. Mas, tirando essa regra universal, quem são as pessoas que nós disputamos o tempo todo e vamos disputar até o momento da urna? Trabalhadores precarizados, pequenos empreendedores pressionados, jovens endividados, famílias sufocadas pelo custo de vida e eleitores oscilantes que são muito suscetíveis e pressionáveis. Esses são o nosso, como dizem os publicitários, target primário. Política vinha antes da comunicação. Nesse contexto, significa que o papel da direção em campanhas é ler o território adequadamente, ler os estados, ler a aprovação dos governos, entender os critérios reais de voto. Não é o que cada um acha que é o que é. Opinião, cada um pode ter a sua, mas tem que ter ciência, tem que ter critério. E é o papel da direção, é isso. Sempre com a política em primeiro lugar. Lembrar que pesquisa é referência, não é Bíblia. As pessoas falam em pesquisa também o que precisam falar para ter aprovação. O árabe está aqui, eu vi ele chegando aí. Eu lembro em 18 que a gente queria botar cena de tortura, do Ustra, falando que ele estuprava na TV e ia para qualitativo, pô, dizer, não faz isso, isso é apelação do PT, isso é apelação do PT. E a gente achava, mas ninguém falava que é mentira. Nós colocamos, enfrentamos esse debate. E foi esse debate que deu aquele gás para nós na reta final, porque eram os corruptos de um lado e do outro lado era a galera que não queria aumentar o salário mínimo. Então, enfrentem pesquisa. Não tenham medo de enfrentar a opinião pública. Levar a opinião pública para cá e para lá é parte do jogo. Ou uma sociedade que tem 70% de um voto conservador mais consolidado, a gente não pode nem disputar. Lembrem-se, gratidão não é um valor universal mais em eleição. Esse cheque que nós criamos Bolsa Família, botou o filho do pobre na universidade. Tudo bem, cara? Não é que eu tinha coisa. Que o filho do pobre está na universidade, nós descontamos esse cheque um monte de vezes. E, claro, estamos ali, vamos falar disso de novo, mas só isso não dá mais voto. As pessoas já votaram na gente um monte de vezes. Não é isso, senador? Por esse motivo. Só a gratidão não organiza mais. O salto civilizatório do que era o Brasil para 2003 foi gigantesco. Agora a gente aumenta em quantidade. Tem mais Minha Casa Minha Vida, tem mais ProUni, mas não tem uma novidade em si nisso. Só a gratidão não organiza. É importante, porque hoje a memória, inclusive, é muito difusa, é importante organizar isso a partir da luta política e do conflito com que eles representam. Como isso aterriza no nacional e estadual? Se é verdade que o plebiscito nacional é sobre nós, e nós vamos politizar esse plebiscito ao invés de só prestar contas, é nos estados que o custo de vida aparece, que o emprego ou desemprego é sentido, que o crédito falta, que o serviço público falha ou funciona. O papel da eleição estadual é, antes de tudo, fazer esse mesmo debate. Se é verdade que nós estamos enfrentando privilégio bilionário nacionalmente, como isso funcionou no seu estado? Teve mais pedágio ou menos pedágio? O serviço público funcionou mais ou menos? Não dá para fazer uma eleição de comparação sobre quem investiu mais ou menos. As pessoas nem se conectam mais a esse debate mais
técnico do que era a eleição de antigamente. Façam essas perguntas para as pessoas, escutem em pesquisa, em roda, vejam onde dói, onde sente para elas. E quando a gente fala de aterrissar tudo, é aterrissar inclusive quando está falando com as pessoas, vão ficar no celular, enfim, mas isso é debate para outro dia. Como se conecta os interesses nacionais e os locais? Como, e vou encerrando com isso, como você conecta a ideia de que esses grandes interesses de bilionário, banco, IBET, etc., eles se aplicam nos estados? Eu estava falando com o Fábio Tradi, que eu não sei se está aqui, do Mato Grosso do Sul. O Mato Grosso do Sul é um dos estados que teve a maior renúncia tributária do país. O agro já tem o Plano Safra, tem um monte de coisa, e mesmo assim não paga tributo regional. E as contas estão quebradas. E não teve nenhuma redução de tributo da população mais pobre. Você espelha o debate, você organiza ele nacionalmente, e a partir disso você faz com que as pessoas entendam o que nós defendemos. Lula defende lá, o que os candidatos a governo, ao Senado defendem, e eu vou chegar aqui para terminar, no que os deputados também defendem lá embaixo. Usem exemplos locais, concretos, saiam do abstrato, traduzam esse conflito nacional nessa experiência de cotidiana. Por que fecha a escola? Por que a opção não é pelo transporte público? E fazer isso sem diluir a identidade, sem neutralizar o discurso. Tem aquele negócio que às vezes aparece, eu não sou tão PT, sabe que às vezes tem uns malucos numa cidade que tem uma rejeição grande ao PT, que reduz a estrelinha um pouquinho, encerrando. Aí acha que o eleitor é meio bobo, né? Vai falar, pô, ele não é tão... Assumam a identidade, vamos fazer esse debate inteiro. E o que isso muda na nossa relação para o Congresso e para o Senado? Eu vim falando com o Gilmar sobre isso. Os nossos candidatos a deputado, deputada, têm um puta papel nessa eleição, que é não permitir que a eleição de deputado vire um outro plebiscito, que é sobre quem trouxe mais emenda. Pô, os caras têm 50 bi de emenda por ano. A eleição de deputado tem que ser sobre qual é o papel do deputado, de que lado está, que interesse ele defende. Porque se a gente entrar naquele debate de quem fez mais pela rua do bairro, quem vai ganhar esse debate? A eleição de deputado tem que ser uma extensão do que é a nossa estratégia nacional e a nossa estratégia estadual. E por isso, aqui, a síntese. Isso exige leitura nacional clara, a tradução estadual precisa disso, uma direção política firme que oriente o caminho e uma comunicação que seja criativa na forma, mas não na estratégia geral. E isso não se trata de inventar algo novo, se trata de fazer, trata de organizar politicamente o que nós já sabemos nacionalmente e como isso aterriza em cada estado. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom, Otávio, muito obrigada. Eu já recebi umas 10 mensagens aqui pedindo essa apresentação, que além de tudo está muito bonita. Muito obrigada. Gente, vou saudar algumas pessoas muito importantes aqui para a gente. Saudar Benedita da Silva, nossa deputada federal, pré-candidata ao Senado pelo Rio de Janeiro. Saudar a Ana Carolina, presidenta do PT de Salvador, nossa anfitriã. Saudar o Cristiano, deputado estadual do PT de Minas Gerais, membro da nossa executiva nacional também. Saudar a Samanda, presidenta do PT do Rio Grande do Norte, vereadora de Natal também. Saudar a Leninha, nossa presidenta do PT de Minas Gerais. Saudar deputado estadual Carlos Árabe, nosso diretor da Fundação Perseu Abramo. Companheiro Ronaldo, presidente do PT de Alagoas, nosso deputado estadual. Jorge Sola, deputado federal do PT da Bahia. Zeca Dirceu, nosso deputado federal do PT do Paraná. A Kátia, vereadora de Goiás. De Goiânia, na verdade, né? Me perdoa. Adriana Corsi, nossa deputada federal do PT e presidenta do PT de Goiás. A Marleide, vereadora do PT de Mossoró, mais votada. A Maristela Matos, da Executiva Nacional do PT. E o professor Castelano, vereador do PT de Queimados. E saudarei outras pessoas depois, depois da próxima fala. Vou chamar agora o companheiro Tiago, que é baiano, filiado ao PT, mestre em administração,
30 anos de carreira atuando como profissional do marketing, possui atuação em campanhas políticas, em especial na campanha vitoriosa do presidente Lula de 2022, secretário executivo da Secretaria de Comunicação da Presidência da República. Tiago, seja muito bem-vindo. Obrigado, Camila. Boa tarde a todas e todos. Eu estou aqui tomado por uma grande emoção. Em nome dessa emoção, eu saúdo a deputada Benedita da Silva, em nome dela, a todas as mulheres e pessoas filiadas do PT, que assim como eu acredita que o PT é o grande farol. E esse aqui, para mim, é um território sagrado e eu peço licença para pisar com deferência e com muita responsabilidade. Otávio dá o show dele aqui, aí deixa para mim uma responsabilidade enorme. E a responsabilidade também se amplia na medida que eu tenho que substituir o ministro Sidônio. Embora eu seja filiado ao PT, hoje eu falo aqui como um quadro do governo. Portanto, por uma série de prerrogativas do governo, eu preciso apenas restringir a minha fala. Tentarei ser rápido, na medida que a gente tem pouco tempo para falar, mas que bom que a gente tem muito tempo para discutir depois. Para vencer 2026... essa é uma dúvida que a gente se pergunta o tempo inteiro. A gente se perguntou como a gente venceu o 25 e a gente acredita que vencemos. E a pergunta que vem, onde é que está aqui? Aqui. A pergunta que vem, ela vem com a resposta. Primeiro, parafraseando meu amigo Otávio, que trouxe, e a gente está alinhado nesse ponto aqui. Como é que eu faço para passar? Aqui. A política vem na frente. Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender para vencer. A comunicação vem depois da política. A política, ela é o vento e a comunicação é a vela. A comunicação, quando ela tenta se antever a política, ela comete um erro que depois é muito difícil de reparar. Então, todos nós que fazemos comunicação, a gente precisa beber da política todos os dias, porque é a nossa matéria-prima. E por que vencemos 2026, 25, antes de falar de 26? Porque a gente conseguiu pôr o governo com algo que é tão necessário para a manutenção de uma narrativa governamental, que é poder de agenda, retomada do protagonismo e defesa de pautas que a gente acredita. Essa defesa de pauta, ela vem a reboque de uma série de coisas, de legados, e a gente se perguntava, meu Deus, o próprio presidente falava assim, basta as pessoas saberem o que é que a gente está fazendo. Essa tese, embora ela é uma tese muito consistente em essência, ela não se esgota por aí. A gente percebeu que não apenas bastava as pessoas conhecerem o que o governo faz, as pessoas precisavam sentir o governo. E esse governo precisou ser sentido e ter seu legado percebido. São duas coisas que, ao decorrer da minha fala, eu pretendo conseguir discernir e separar um pouquinho mais. A primeira coisa que a gente fez quando a gente chegou no governo no ano passado, para vencer 25, foi fazer um trabalho integrado com a Casa Civil, que trouxesse todos os dados do governo e dentro desses dados a gente construir narrativas. É fundamental que a SECOM e a Casa Civil estejam alinhadas. A gente lançou 2 anuários e hoje a gente consegue, através do governo, municiar toda a população, toda a opinião pública através do Comunica. Muitos de vocês devem conhecer o Comunica, mas hoje a gente lançou um novo Comunica. Esse Comunica está mais responsivo, ele consegue fazer comparativo de dados com o ano de 2022, o que é muito importante para fazer com que as pessoas entendam o contraste do legado. Ele tem recorte de municípios e principalmente ele traz big numbers do governo. Então, acessem o Comunica novo, entendam que esse governo ele consegue fazer e ser visto e dizer que faz e conseguir ser defensável em cada território, em cada município, em cada estado. E aí a gente conseguiu, além de dar transparência aos fatos do governo e conseguir minerar esses dados bem, a gente teve uma galeria de recordes que a gente pode trazer.
O governo que teve a menor taxa de desemprego da história, o maior rendimento real do salário, o maior investimento em produção e inovação da indústria, recorde histórico de turistas estrangeiros, menor inflação acumulada, maior operação contra o crime organizado da história, menor nível histórico de pobreza e desigualdade, de novo fora do mapa da fome, recorde de crédito no agro, abertura de 500 novos mercados, maior investimento em cultura da história, maior investimento em esporte da história. Ora, esse é o governo da gente. Saber que essa galeria de recordes, ela, por si só, já era o bastante se a gente estivesse vivendo em normalidade, Otávio. Ela, por si só, já seria o bastante para a gente ter muita tranquilidade para vencer 26. Mas hoje, a opinião pública, ela se baliza por outras estruturas. Na medida que a gente tem marcas que já estavam consagradas, a gente também tinha que sair do mais do mesmo para ir para o mais do novo. Então, para além de um legado intenso e de reconstrução de programas que estavam descontinuados, a gente precisou criar novos programas e novas marcas de governo. E todos nós que vamos defender o governo do presidente Lula, precisamos entender que essas marcas são as novas marcas do Lula 4, para além daquelas outras tantas que nós já conhecemos e que consolidam o nosso projeto político. O Desenrola, o Pé de Meia, o Luz do Povo, a isenção do IR, o Crédito Trabalhador, Minha Casa Minha Vida, agora tem especialistas, Gás do Povo, IPI Zero, Reforma Casa, CNH do Brasil e Nova Indústria Brasil. Então, são muitas novas marcas, não é um governo que está fazendo de tudo um déjà vu. A gente está fazendo de tudo um grande acontecimento, um governo que consegue ser marcante, mas ainda assim a opinião pública muitas vezes não acompanha. E a pergunta que fica no ar, eu vou passar a parte do digital, só para dizer para vocês que o digital ganhou muita relevância, que o governo do Brasil passou a investir muito no digital e os números são muito pulsantes, eu não vou dedicar meu tempo aqui a isso. A gente implantou um serviço chamado Serviço na Ponta, que a gente integrou todas as bases de dados do governo federal e a gente está mandando no WhatsApp. A nossa ideia é que as pessoas consigam ter o governo na tela do seu WhatsApp. Em novembro a gente fez uma série de disparos, a gente já conseguiu fazer, aí está em 49, já ultrapassamos 60 milhões de mensagens, tem diversos programas que respondem muito bem a isso. Vacinação, dignidade menstrual. Então, muitas dessas mensagens serão implantadas ainda no período eleitoral, porque são mensagens de prestação de serviço, e elas farão a diferença para a percepção das pessoas do governo na vida delas. Mas, bom, o governo ganhou uma identidade, o governo ganhou um legado, o governo ganhou musculatura na medida que a reconstrução foi sendo feita. E estava sendo reativo. E aí, dá um dado momento que a gente pergunta o porquê a opinião pública não acompanha esse legado tão pujante, tão vigoroso do presidente Lula. Porque faltava a nós se reconectar com o sentimento, Otávio. Faltava a nós a gente entender qual a trajetória de campo ideológico que nos demarcou até a gente chegar aqui. E quando a gente lançou o Do Lado do Povo Brasileiro, foi num momento em que PT, governo, a militância, a opinião pública toda falava numa mesma direção, como você bem disse. E que bom que isso aconteceu em um dado momento que a gente tinha uma ameaça internacional, uma série de outras desalinhamentos com os poderes da República, e a gente tinha que demarcar um território dizendo, sim, o governo brasileiro está do lado do povo. E quais serão as narrativas que a gente vai precisar enfrentar, já que esse legado, ele por si só, ele não sustenta a opinião pública. E aí eu estou vendo Nicole aqui, quando eu cheguei no governo, a primeira coisa que ela falou assim, nos falta emocionar. A gente está falando muito de razão. Se a gente fica falando de número numa discussão, vem lá um militante que é detrator do governo, não vou ficar aqui falando de grupo político, ele coloca um feto de silicone em cima da mesa, e aí ele, sem dar uma palavra, ele emociona. Né? E a gente fica defendendo número, defendendo o legado que a gente fez, que aqui abre, comunica, faz, e nos falta reconectar com o sentimento das pessoas, né? E esse é o dilema que entre razão e emoção. E como que a gente constatou isso?
Claro que teve a nossa percepção, mas a tese de que as pessoas não conheciam os programas do governo, ela aos poucos foi caindo. Essa pesquisa ela revela bem que todos os programas do governo eles têm uma taxa de conhecimento muito alta. Ora, se as pessoas conhecem e aprovam os programas do governo, aqui tem um outro slide que mostra a aprovação, por que a opinião pública e a aprovação do governo não acompanha? Se eu conheço os programas, se eu aprovo os programas, se eu sei que eles existem, eles estão à disposição do povo, por quê? Por quê não aprova esse governo? Então, essa é a tese. A primeira tese, eu acho, eu estou vendo aqui o deputado José Disseu, a quem eu cumprimento. Eu quero dizer que tem algo que a gente sonhou um dia, e esse sonho se tornou realidade, que as políticas públicas do presidente Lula virassem direitos, virassem políticas de Estado e não políticas de governo. A gente morria de medo de chegar um outro governo e descontinuar, e eles tentaram fazer isso. Por circunstâncias da vida, muitos desses programas eles não conseguiram descontinuar. Mas o que tem na pesquisa é que as pessoas já não consideram as políticas públicas políticas de governo e sim de Estado. O nosso sonho foi realizado, mas isso nos traz um problema, porque ao mesmo tempo que elas não têm mais medo de perder, elas também sentem que falta algo para além da política pública. Então, a gente precisava de um legado, a gente precisava construir propósito. E o propósito está dentro da própria história do grupo político do qual a gente faz parte. O propósito está na campanha BBB, na luta contra os privilégios. E aí, tem uma síntese de propósitos que alguns deles a gente recuperou, a bandeira do Brasil, o sentimento do nacionalismo, em detrimento de um patriotismo mofado, vazio, que não se entreguista, que não se sustenta em pé. A credibilidade na economia popular, que estava sendo cada vez mais corroída, sobretudo com fake news, a gente enfrentou a fake news do Pix. Então a gente recuperou o sentimento da economia popular favorável, a gente recuperou o nacionalismo, a gente precisa ainda esse ano consolidar a recuperação da luta dos privilégios. Por isso, Otávio, a coisa de bater no BBB, bater na luta contra os privilégios é fundamental, e a gente deve seguir nessa entoada o ano todo, não apenas o governo, como também o partido. A luta contra a corrupção e o crime organizado, e que tipo de crime é esse, que tipo de luta é essa que a gente precisa enfrentar. E algo que a gente precisa fortalecer são as soluções para esse novo empreendedorismo, essas novas categorias profissionais e o fim da escala 6x1. Ou seja, a pauta do trabalho, ela precisa ser esquentada esse ano. É nela que a gente também se ampara na nossa história. Então, esse é um balanço daquilo que a gente conseguiu consolidar, daquilo que a gente precisa consolidar ainda mais. E a gente constrói uma agenda de propósito que configura esse do lado do povo brasileiro. O grande desafio é preciso avançar na comunicação dos estados e dos municípios, fortalecer a autoria do governo. Depois do Carnaval, a gente lança uma grande campanha nacional estadual. Cada estado que está aqui vai ver uma campanha do governo do Brasil falando do estado, falando das obras no estado, falando de imposto de renda, falando de tudo isso que a gente está colocando, porque há um estado, e todo mundo sabe aqui, de apropriação indébita, ou seja, os governadores, muitos deles, muitos prefeitos, se apropriam das obras do governo federal e não dão o crédito devido. Muitas dessas obras do PAC estão fazendo a fama de muita gente que não merece, muitas vezes, mas a gente vai combater isso através de uma campanha estadual, que pormenorize os temas, que coloque a intimidade de cada lugar, ao invés do governo estar fazendo uma campanha nacional que fale do Brasil como um todo. Fundamental, com o novo PAC, não dá mais tempo. Uma hora dessa a gente tem que defender, não dá mais para mudar. Tiveram essa discussão aí enorme. Então, a gente vai ter cobertura em todo o território nacional. Então, o Acre vai ter, Rondônia vai ter, Paraíba vai ter, aqui a Bahia vai ter, está tendo já rodando, São Paulo. Então, todas essas unidades da federação vão ter campanhas que falem sobre elas, que falam da intimidade de cada estado.
É importante dizer o seguinte: no ano passado a gente fez um filme de final de ano que faz um balanço do que foi vencer 2025. Eu acredito, Otávio, que a gente sabe como a gente vai vencer 2026, demarcando o nosso território ideológico, demarcando aquilo tudo que nos fez chegar até aqui, de sentimento, de princípio, de propósito, e defendendo o legado desse governo, que não é pequeno, ele é enorme. Esse filme que eu vou passar agora, esse eu não vou passar, deixa eu ver, aqui, não, eu não consigo voltar aqui, deixa eu ver. Não quer passar. Será que eu consigo o pessoal da mesa aí passar ele? Gente, nesse intervalinho aí, se a técnica puder deixar essa sala mais quente, diminuir um pouco o ar, aumentar a temperatura, a gente agradece bastante. Não rolou, não? Não rolou, mas eles vão achar ali mesmo no YouTube. Bom, um desses vídeos era o balanço do ano passado. O outro vídeo, e aí é uma mensagem final que eu queria dar para vocês aqui. Ontem a gente celebrou o Pacto Nacional Brasil contra o Feminicídio. Eu não acho que esse é um tema que tem que ser tratado sob uma perspectiva eleitoral. Tá? Esse é um tema que, assim como todas as políticas do governo Lula, são políticas que pretendem ser políticas de Estado e não de governo. A pauta da luta contra o feminicídio é uma pauta que deve ser uma política de Estado e não de governo. Para isso, essa campanha foi lançada ontem. Eu pretendia fechar essa apresentação falando dela. O vídeo, eu imagino que no decorrer aqui desse painel vai aparecer. Hoje foi instituído um comitê interinstitucional para tratar o tema. Daqui a 30 dias tem um plano de ação que vai unir pautas na área da educação, pauta na área de justiça, pauta na área de mutirão de prisão, de mandados de prisão para agressores, pautas legislativas, uma série de pautas que juntas constroem um grande pacto, um grande pontapé para a gente virar a página dessa história. O Brasil mata 4 mulheres por dia pelo simples fato de serem mulheres, e a nossa aposta que não adianta nada a gente vencer, a gente disputar politicamente as coisas se as mulheres estiverem morrendo e sendo agredidas todos os dias em suas casas. Então, eu acredito que para a gente vencer 2026, 2027, 2028, 2050, esse tema do feminicídio ele tem que ser o tema que eu gostaria, Éden, como filiado do PT, de dizer que esse tema tem que ser um tema permanente para todos os outros painéis e fóruns e aniversários e eventos do PT. Tá? Muito obrigado. Boa noite. Bom dia. Boa tarde. Muito obrigada, Tiago. Vou seguir as saudações aqui das figuras que são muito importantes para a nossa história. Comandante José Dirceu, uma saudação, nosso futuro deputado federal por São Paulo. É uma honra tê-lo aqui conosco. Vanderlei B, presidente do PT do Mato Grosso do Sul, nosso deputado federal, próximo senador da República. O Joãozinho, que é da Executiva Nacional do PT conosco, do Rio de Janeiro. A Patrícia Carlos, presidenta do PT do Maranhão. O Alberto Cantalice, que é diretor da
O Gutierrez, que é coordenador do setorial interreligioso do nosso partido. O Rubens Júnior, nosso deputado federal, PT do Maranhão, também vice-presidente nacional do PT. O Ronald Sorriso, ex-secretário nacional do governo federal da Juventude. E o Kaique Ara, vereador de Camaçari. E agora vamos chamar o nosso secretário nacional de comunicação do PT, o Éden Valadares. O Éden foi diretor da União Nacional dos Estudantes, foi secretário estadual da Juventude do PT da Bahia, foi também presidente do PT da Bahia, por vários espaços no governo federal, e agora a gente tem a honra de tê-lo como nosso secretário de comunicação do PT. Éden, está contigo. Obrigado. Muito obrigada. Oi. Bom, boa tarde, companheiros, companheiras. Boa tarde, gente. Eu nunca pensei, primeiro, que eu ia passar o frio que eu estou passando em Salvador, aqui no verão de Salvador. Está um frio danado aqui na mesa, tá? Segundo, que o Otávio ia fazer uma apresentação dessa, viu, Fredinho? Porque sobrou muito pouca coisa para a gente falar depois do cabeça, e o pouco que sobrou, Tiago falou. E eu tinha me preparado, companheirada, para um tipo de apresentação mais fechada, Paulo Camuto. E depois a gente decidiu transmitir essa mesa, abrir, ter os colegas da imprensa aqui, saudade da boa tarde aos colegas da imprensa, e eu tive que refazer. E para refazer, Zaratini, eu tive que correr para a inteligência artificial do Google, porque eu estava sozinho em casa ontem. Aí o Otávio chega com um negócio bonito desse, eu nem sei se eu jogo minha apresentação ali. Mas se tiver, pode botar, por favor. Poeirada, primeiro, agradecer a cada um e cada uma que optou por estar aqui nessa mesa. Nós temos uma mesa importantíssima acontecendo junto com a nossa aqui ao lado, que é a mesa de relações internacionais. No cenário global que nós estamos vivendo, é de mais alta relevância essa mesa, e ter esse auditório cheio aqui é motivo de orgulho para nós, e também um desafio por entender, Soriano, o quanto a comunicação está hoje na centralidade da ação política do nosso partido. E aí eu vou pedir para 4 companheiros ficarem em pé. Companheiro Gilmar Tato, por favor. Companheiro Carlos Árabe, por favor. Não sei se o Sereno está aí. Alberto Cantalice já está ali em pé. Eu estou citando porque esses foram secretários nacionais de comunicação do PT antes de mim, e eles foram responsáveis por trazer a comunicação para a centralidade política do PT. Cantalice, quando foi da executiva, Tiago, o secretário de comunicação do PT não tinha nem direito a voto. E hoje a Secretaria de Comunicação do PT é da primeira prateleira, digamos assim, entre as secretarias. E isso é um trabalho, Cabeça, que você ajudou a construir. Cabeça é foda, Otávio. Há muitas mãos. Há um esforço muito grande. Eu converso muito com o Zé puxa minha orelha, me orienta, o Zé Disseu. E Zé, a gente largou depois. Nessa coisa da comunicação digital, de entender o universo digital e a importância dele, nós do PT e da esquerda largamos depois. E estamos correndo atrás, que bem que a gente tem gente como a Kari aqui para nos ajudar a tirar o atraso. Mas essas pessoas que se dedicaram à comunicação do PT nos ajudaram a tirar um atraso grande. E hoje o jogo é muito diferente, Otávio, do que foi, sei lá, 2018 para nós, do que já foi 22 e do que será 2026. Quem é que passa aí? Quando eu passar a folha, você passa, pode ser assim? Pronto, pode passar. Obrigado, Camila. Vou dividir em 3 partes rápidas, não sei se eu vou conseguir falar igual a Otávio, igual a narrador de futebol, mas vou tentar. Nós vamos apresentar rapidamente, pode passar, Camilinha, o que é isso que eu falei que a gente chegou até agora, o que é a arquitetura das nossas redes, o que é a arquitetura da rede de comunicação do PT. Hoje, gente, nós temos uma TV, uma televisão no ar. Nós temos um canal de televisão. Quem de vocês aqui já assistiu o canal de televisão do PT na Parabólica? À vontade. Nós temos um canal de TV, o 1313, na Parabólica,
E a gente dá sorte, Otávio, que o 1313 é o último, viu, Zeca? É o último canal. Então as pessoas às vezes estão no 5, 4, 3, 2, 1. Quando zapeia para o último, cai no programa do PT. Um dia desse, o companheiro Bernardo estava no interior de Minas Gerais, entrou no hotel, estava a minha cara dando entrevista lá. Ele falou, pô, o Éden tá famoso, tá no interior de Minas. Não era. Era a TV PT. Então nós temos a TV PT, nós temos a Rádio PT, que é motivo de orgulho para nós, o nosso site. Estamos lançando o aplicativo novo, a reedição do nosso aplicativo. Temos um esquema, um sistema de mensageria grande, WhatsApp, Telegram, construído ao longo dos anos. A Nicole veio trazendo desde a caravana do Lula, e a gente vem alimentando isso. Lançamos o PTEC, vou falar de cada um rapidamente. Lançamos o Conectados, e aí tem vários secretários aqui estaduais de comunicação do PT, a quem eu saúdo, porque nós resgatamos um Fórum Nacional de Secretários Estaduais de Comunicação, como o Edinho fez o Fórum Nacional de Presidentes Estaduais do PT. Nós estamos tentando dar mais unidade a essa nossa articulação nacional. Tem o Pode Espalhar, que o presidente Paulo Okamoto já apresentou aqui, e as nossas redes. Esse aqui, digamos, sejam os canais, os instrumentos que nós temos para usar na nossa comunicação. Por favor, Camila. E eu vou me ater a dois deles, a três, na verdade, para essa nossa conversa de hoje. Não foi? Durante esse evento, a gente está lançando o site novo do PT e o aplicativo novo do PT. E aí eu quero fazer uma saudação ao companheiro Boca, que está aqui, que foi o principal desenhista, digamos assim, arquiteto do nosso aplicativo novo. Nós estamos atualizando o aplicativo, Tiago, para ele ser mais responsivo, para ele ser mais fácil de navegar, para que a gente tenha um canal de diálogo com a nossa militância, para que a gente tenha um canal de escuta com a militância, que a gente também, a direção também possa ouvir a militância do PT, que seja um instrumento de fácil filiação, com 2 cliques, 2 preenchimentos de campo. A pessoa vai poder se filiar ao PT, mas também, Herbert, para a gente diminuir o grau de dependência que nós temos das redes sociais, ou das big techs, ou das grandes plataformas, como mediadores ou intermediadores da nossa conversa com a nossa base social. E também estamos lançando um site novo. E aí, cadê a companheira Malu? Está aqui, Malu? Fique em pé, Malu, por favor. Uma salva de palmas para Malu Delgado, que está nos ajudando a desenhar e a redesenhar o nosso site. O site do PT, com todo respeito a quem foi construindo ao longo do tempo, o Zé Maria me ajuda muito nisso. Cadê o Zé? Está aqui. Mas a Malu falava um negócio que eu achava legal. Você abriu o site do PT, cabeça, e parecia um varal de roupa. Era tanta informação, tanta coisa, que a gente está dando uma limpada e estamos lançando também. E nós vamos voltar a apostar em a gente ter conteúdo próprio, a gente elaborar notícia, e o PT produzir notícia, e que o nosso site seja um hub, digamos assim, contra as fake news, e que a nossa militância, o eleitor, o simpatizante do PT, possa ter no site do PT um depósito de credibilidade para checar se aquela informação é verdadeira ou não, se aquilo se trata de uma fake news ou não. Site novo, aplicativo novo, as redes sociais. Companheira Nicole Briones, por favor, fique em pé. Essa é a Nicole Briones, a nova responsável por nossas redes sociais. Nós fizemos uma aposta grande com a chegada de Nicole, porque ano passado, a gente fez um investimento grande, um investimento substancial para o orçamento do PT em impulsionamento nas redes. E acreditamos na proposta do presidente Edinho, chamamos Nicole para fazer um processo só de crescimento orgânico agora, Herbert. E é um processo de desmame, eu vou chamar assim, porque você acaba viciando o algoritmo. Até impulsionamento, e ele quer sempre mais, quer mais dinheiro. E a gente fez um processo de desmamar as nossas redes, que é um processo doloroso, eu vou chamar assim, mas que já surte efeito. Aqui estão os números, eu não consigo enxergar direito, mas são números substanciais, e nós estamos muito felizes com a estratégia que a gente fez. Mudamos a cobertura editorial, a gente faz agora muito fato, muito corte de fala, muito do que está acontecendo. Abandonamos um pouco a política dos memes, do engraçadinho, do que era divertido, de entrar na onda daquele dia, sabe, do que era a tendência do dia. Estamos fazendo um processo de resgate da memória do PT, que eu acho importantíssimo, Márcio Jardim. Acusam o PT sempre de não se renovar,
e ao mesmo tempo acusa a gente de ter se afastado das origens. E a gente tem feito um processo nas redes sociais de mostrar que esse fio continua conectado, que nós temos orgulho da fundação do PT, da origem do PT, e o quanto a gente tem conseguido renovar a nossa luta com novos personagens, novos temas, novas frentes de batalha. Mais alcance, mais compartilhamento e mais engajamento a partir do crescimento orgânico, apostando na força da nossa militância. Só um minutinho, Éden. Gente, pedir que quem está aqui na sala, de fato, né, se concentre aqui, porque eu sei que tem bastante gente se encontrando, mas aí faz isso lá fora, aqui dentro a gente está apresentando uma mesa. Apresentada essa parte, que é, digamos, as ferramentas que nós temos e o sucesso que nós temos nas redes sociais do PT. O PT, se você comparar com todos os partidos, podem comparar aí, o PT é o principal partido nas redes sociais, em todas as redes. No Instagram, talvez a gente esteja ali empatado com o PL. Mas todos os demais, o PT é o que tem mais número de seguidores, o PT é o que tem mais engajamento. Mas isso é suficiente para a luta política que nós vamos fazer, ou que nós estamos fazendo? Não é. Então, eu comecei citando as pessoas que estão nos ajudando, dizendo o orgulho que nós temos de quem teve antes, de quem está fazendo agora, mas para dizer para vocês que o baba vai ser muito mais difícil do que isso. Vai ser muito mais difícil do que a gente produzir conteúdos legais, bonitos e que sejam muito curtidos ou compartilhados. Pode passar, Camila. Passa 2 logo. Infelizmente, nós estamos numa quadra muito difícil do cenário internacional, talvez a quadra mais desafiadora, como o Otávio disse aqui, desde a Segunda Guerra Mundial. E há um elemento que complica ainda mais a luta da esquerda no mundo, a luta dos partidos de esquerda, dos movimentos populares, dos movimentos sociais, das organizações de luta, que é a soberania digital e esses mega conglomerados transnacionais. Nós não podemos ir para essa eleição sem falar do cenário que nós vamos encontrar. Vai, Camila. A gente não vive apenas uma época de mudanças, mas verdadeiramente uma mudança de época. Não se trata só da gente atualizar nossas ferramentas e as nossas linguagens. O mundo está vivendo um processo de transformação radical, no sentido da raiz, profundo. O capitalismo central está levando a humanidade a revisitar suas formas de produção. Nós estamos mudando as formas que a gente constrói as coisas, e isso determina a relação entre as pessoas, entre o capital e o trabalho, e tem ressignificado todas as dimensões da nossa vida. Não é pouca coisa, gente, o que a inteligência artificial já está fazendo, e eu não estou falando de fake news de áudio ou do vídeo. Eu estou falando da mudança radical que a inteligência artificial, por exemplo, vai produzir na vida humana. Henrique Fontana é médico. Na longevidade da vida humana, por exemplo. Pode causar um nível de transformação que vai impactar a demografia mundial. Já está causando. Essa mudança de época profunda, nós precisamos nos preparar para uma batalha que não se encerrará em outubro desse ano e que desafia o Brasil enquanto nação de qual será nosso papel nesse mundo, nesse cenário global. Pode passar, Camila. Como eu dizia, hoje algumas poucas companhias transnacionais controlam, monopolizam a infraestrutura computacional de dados, de informação, e concentram com isso um nível de riqueza e de poder que nem os bancos acumularam no século passado. Hoje, a tal das Big Techs tem um poder de determinar a política e de determinar o caminho do desenvolvimento do capitalismo e das nações, e de influenciar, Otávio, a tomada de decisão de países inteiros, de coletivos ou de indivíduos que nunca antes a gente alcançou. Pode ir passando, Camila. Isso leva o presidente Lula, essas aspas que estão aí, gente, nos slides, ou são da última resolução do Diretório Nacional do PT,
ou são aspas próprias do presidente Lula? O presidente Lula foi no encontro do G20, foi na ONU e falou sobre o desafio do colonialismo digital e da soberania digital. O Zé escreveu sobre isso também esses dias. Há uma nova forma de imperialismo acontecendo, não só essa dimensão do Trump aberta, crua, mas de dominação geopolítica internacional que passa pelo controle, pelo monopólio da informação. Vamos. Não, desculpa. Essa soberania nacional o conceito de soberania nacional que a gente tinha então no século passado, já não é o mesmo agora no século XXI. Vou acelerar, Camila. E aí nós temos que estar com isso muito bem resolvido entre nós. Essas companhias, eu vou continuar chamando de Big Techs, manipulam abertamente a vontade popular em diversos espaços, em tempos cada vez mais acelerados, e ignoram a autonomia e a independência das nações e dos Estados-nações. Há quem diga, Tato, que hoje o maior país do mundo é a Meta, porque ela tem bilhões de cidadãos em que ela estabelece a própria regra da convivência dentro dessa cidadania digital. Não importando aí as leis nacionais, não importando as constituições dos países. Diversos países já reagem. A Austrália reagiu, a Nova Zelândia reagiu, a União Europeia reagiu. Mas nós, na América Latina, ainda estamos longe de conseguir algo que seja de reação suficiente a isso, em que pese o governo do presidente Lula tem pautado isso já abertamente. Pode passar, já falei. Eu queria primeiro, já que nós estamos em ano eleitoral, nós estamos fazendo isso no Diretório Nacional, nós estamos fazendo isso com as secretarias de comunicação, nós estamos fazendo isso em cada debate que a gente faz no Brasil inteiro. Nós não podemos mais acreditar na ilusão da neutralidade das redes sociais. Assim como Trump rasga a fantasia, tira o teatro da frente e admite, logo depois de ter invadido a Venezuela e sequestrado o presidente venezuelano, na primeira declaração dele, ele não cita a palavra democracia e cita 15 vezes petróleo e admite que foi lá para ter o controle do petróleo venezuelano. E ele vai lá abertamente e diz: eu não quero nem produzir, não quero nem consumir, eu só não quero que ele venda para quem ele acha que pode vender. De uma maneira muito crua, as Big Techs trabalharão, já estão trabalhando, de forma muito crua, a manipulação das redes sociais. Não há neutralidade, esqueçamos a ilusão da neutralidade. Os donos das Big Techs estavam na posse de Trump e ele fez questão de colocar ao lado dele, gente. Se a ficha nossa não caiu ali, eu não sei quando vai cair. A atual CEO da Meta é uma ex-secretária de Trump. E Trump, se ele pode ter alguma vantagem, é que ele é verdadeiro. Ele fala: eu vou fazer, vou manipular, vocês são quintal e eu vou derrotá-los. Não é pouca coisa. E vou fazer um paralelo. Cid está ali, a gente conversou um dia desse sobre isso. Vocês lembram o que aconteceu na Ucrânia em 2014? O que aconteceu com a Primavera Árabe? O que foi acontecendo nos Estados Unidos e como chegou o golpe na presidenta Dilma? A gente viu o movimento acontecendo. A gente viu que o capitalismo central tinha decidido, Zé, que o povo pobre do mundo ia pagar pela bancarrota que o mundo tinha sofrido em 2008 e 2012. Os bancos quebraram e levaram o mundo junto. Quebra o sistema financeiro. E o capitalismo central disse: nessa quebradeira não cabe mais as democracias liberais como a gente consagrou no pós-guerra. Não cabe mais essa democracia que atende à educação pública, à saúde pública, à seguridade ou à assistência social. Isso não cabe mais. Então vamos enxugar esse estado de bem-estar social que a gente consagrou no pós-guerra. E vieram fazendo isso. E onde não dava para fazer pelo governo de plantão, troca-se o governo. Derruba-se o governo. E vieram fazendo, cabeça. No Paraguai foi diferente daqui. Na Bolívia foi diferente daqui. Na Venezuela não conseguiram de primeira.
A depender da correlação de força, deu mais trabalho ou menos, mas golpearam o nosso governo, golpearam a presidenta Dilma. Por isso que eu fico puto, desculpe o termo, mas com o machismo que ainda é arraigado entre nós, de achar que a presidenta caiu porque ela não fazia churrasco com deputado ou que não fazia churrasco com senador, gente. Que a presidenta não era boa de conversa. Para com isso. A gente viu esse movimento chegando e a prova dele é que quando o governo é golpeado e Michel Temer assume a presidência da República, o primeiro ato dele chama PEC do teto de gastos, que nada mais é do que tirar dinheiro, orçamento da educação pública, da saúde pública, da seguridade, da aposentadoria, da assistência social, porque não cabe mais isso no Brasil. É 20 anos para não ter mais apoio do Estado a quem mais precisa, ou seja, árabe, bota o pobre para pagar a conta. Esse grau de intervenção, esse grau de manipulação, nós estamos vendo acontecendo de novo. Somente nesse último semestre. Leiam o que aconteceu no Nepal, leiam o que aconteceu na Malásia, o que aconteceu em Madagascar, o que aconteceu no Peru, no segundo turno, na segunda volta, como eles chamam, da eleição na Argentina, ou o que aconteceu no México. A presidenta do México fez uma denúncia grave na ONU. Ela falou que 30 milhões de perfis falsos foram criados para desestabilizar o governo dela. 30 milhões. 2 semanas depois, uma galera radicalizada pelas redes sociais tentou invadir o palácio do governo. E esse final de semana, a Polícia Federal prendeu um núcleo chamado de Geração Z, que é como eles tentam identificar, que é para botar a culpa nos jovens, como se fosse uma coisa de uma geração inteira, radicalizada pelas redes sociais, tentando montar protestos no Brasil. A fórmula vai se repetindo, e para mim, Solinha, o que eles fizeram nesses países é ensaio do que eles podem fazer aqui. Nós fomos para cima, a gente fez denúncia, estamos brigando no Tribunal Superior Eleitoral, estamos mobilizando o governo, e o governo está ajudando muito nesse debate, mobilizando a sociedade civil, a universidade, os movimentos sociais, porque nós decidimos, a direção do PT decidiu não esperar acontecer para fazer a denúncia. Nós estamos fazendo de antes. Eles retirarem, Kiko, o presidente Lula do sistema de busca da Meta, na noite que a gente estava votando o que a gente estava votando, é uma amostra grátis do que eles podem fazer. Zara, o vídeo do Pix de Nicolas Ferreira, em 24 horas, ter mais alcance do que o vídeo de Lionel Messi, recebendo a taça dentro do gramado durante a final da Copa do Mundo, é uma amostra grátis do que eles podem fazer. E aí, não é mais debater só a regulação no TSE, não precisa mudar a lei, Robson. Só precisa mexer um botão. E nós estamos fazendo esse esforço de fazer a denúncia, o esforço de dizer do quanto isso é imperativo para nós. Por isso que a nossa bancada, no Senado e na Câmara, não pode abrir mão de seguir debatendo e brigando pela regulamentação das redes. Obviamente não se trata de censura, obviamente não se trata de controle, mas de dar transparência a um processo que não é mais privado, porque organiza a opinião pública no nosso país. E o presidente Lula... Pode passar. É que eu estou falando de regular para proteger, pode passar. Nós entendemos que tentativa de desestabilizar e de manipular em larga escala as eleições vai rolar. Seja por ação da extrema-direita, seja por ação que eles vêm se aperfeiçoando em fake news ao longo do tempo, seja por essa disposição, sobretudo das plataformas norte-americanas. Nós precisamos estar em monitoramento constante das ameaças, e aí todos nós precisamos. Não é contraditório a gente ter que formar nossa militância para militar nas redes sociais. Repare, o secretário está dizendo que vai ter manipulação, que as plataformas são isso, que aquilo, e ao mesmo tempo a gente tem que qualificar nossa militância, aí não tem jeito. 99% dos brasileiros está no WhatsApp. Como é que faz? O PT vai sair do WhatsApp? Nós vamos sair do Facebook, nós vamos sair do Instagram, nós vamos sair do TikTok? Se o povo brasileiro está lá, se o nosso eleitor está lá, então nós temos que nos qualificar para tentar, na medida do possível, com as regras deles, ainda mesmo assim fazer a disputa. Como nós temos que fazer a defesa intransigente
da regulação. Pode passar para eu ir terminando. Esse é o cenário de colonialismo digital e fim do teatro da neutralidade. A manipulação dos algoritmos já vem desestabilizando democracias mundo afora. Nós precisamos de uma resposta mais firme com relação à regulação e nós precisamos fazer um investimento em autonomia tecnológica. E para não dizer que eu não elogiei o governo do presidente Lula, é a primeira vez que a gente tem um plano nacional de soberania digital, foi feito por esse governo, tem lá 50 milhões de reais previsto em investimento. Não é o suficiente, mas já é um começo. Para vocês terem ideia, a gente tem 50 milhões previstos de investimento. A China tem 350 bi de dólares na mesma área que a gente está investindo. Mas pelo menos a gente começou e já está no patamar aí, sei lá, de Itália, no patamar de Espanha. E nós temos que, o objetivo final nosso é conseguir, de verdade, se a gente pensa em ter soberania popular e soberania nacional, isso necessariamente passará por a gente ter soberania digital. Quero concluir, e é a primeira vez que eu falo isso no PT, a gente pode falar isso 10 vezes. Pontuando com vocês o que nós achamos que é muito diferente de 2026 para 2024. Primeiro, o cenário internacional e Donald Trump. É um agravante, um complicador muito grande para as eleições. A gente não tinha em 2024 e agora temos. Não vou ficar perdendo tempo para falar de Trump, vocês sabem tudo o que ele está fazendo. E como ele vem articulando a derrota de governos e candidaturas de esquerda na América Latina ao longo dos últimos meses. A última foi agora na Costa Rica. O vento mobilizado pelo imperialismo, o vento mobilizado por Trump, pelo extremismo de direita de Trump, pelo fascismo de Trump, é combustível para a derrota de esquerda na América Latina. E a cereja do bolo, obviamente, somos nós, é o Brasil. Mas é diferente de 2026 para 2024, a composição do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo. Sai Carmen Lúcia e sai Alexandre de Moraes, e vai entrar Cássio Nunes e o outro que eu nunca lembro o nome, André Mendonça, o terrivelmente evangélico. Eles estarão à frente do Tribunal Superior Eleitoral nessas eleições. Nós vamos perder, não é por amor a Alexandre de Moraes, mas é que ele verdadeiramente foi alguém militante, atuante contra a desinformação e contra a fake news. Ele montou um grupo de trabalho, uma equipe dentro do Tribunal Superior Eleitoral que tinha investimento em tecnologia e em técnicos para tentar reagir o mais rápido possível à tentativa de manipulação e às fake news nas eleições. Nós vamos para a eleição que nós não vamos ter isso. O PT entrou com pedido, a gente fez todo o trabalho que devia, consulta, defesa pública, mas não sei se vai rolar. É claro que não ter Bolsonaro na presidência e ter o presidente Lula, sim, candidato à reeleição, num país em que a reeleição é um instituto consagrado, é uma vantagem para nós. Mas, na nossa opinião, nesse ambiente de Trump, de redes sociais, o cenário é mais desafiador, sobretudo pelo que falaram aqui, segundo, para concluir. O preditor de voto realmente mudou. Otávio e Tiago falaram disso aqui. Apesar da gente ser o governo que mais fez, o governo 3.0 do Lula é melhor do que o 2, é melhor do que o 1, é melhor do que tudo, mas o preditor de voto mudou. As pessoas não se mobilizam mais só pelo que a gente fez. Já foi falado. E penso que tem um acerto muito grande do que os meninos já disseram e do que a gente fez, Sola, quando a gente deixa de lado a ilusão da gestão, a ilusão das obras, do hall de feitos e coloca a política na frente. Acerta a cabeça quando a gente fez os BBBs. Acerta quando a gente lembra o povo brasileiro qual é o propósito de fundação desse partido, que é combater as desigualdades, que é acabar com a mancha na nossa história de ser um dos países mais desiguais do mundo. Foi o país que nós fizemos o PT. É para isso que cada um de nós dedica a sua vida, porque ser militante do PT não é ser filiado a uma legenda, gente. É opção de vida. Eu vejo em cada rosto de vocês opção de vida de ser petista. A gente não deixa de ser petista na igreja, no clube. A gente não deixa de ser petista na escola ou no trabalho. E esses milhares de pessoas fizeram essa opção para combater a desigualdade, a concentração de riqueza e de oportunidade, que é alimentadora das tantas outras vergonhas nacionais que nós temos, como a escravidão, o racismo, o machismo ou a fome. Acerta o PT e acerta o governo, Tiago, quando
colocam a política para presidir de novo e a gente fala, vamos dar isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil, a pessoa diz, beleza, e quem vai pagar é os super ricos, ótimo. Você falou de pesquisa, a gente via nas pesquisas um justiçamento. Porque o povo desse país não aguenta mais carregar tudo nas costas e ver os barões sem pagar nada. Eu gosto da analogia que o Haddad faz, Nicole. Ele diz, é a primeira vez dentro desse condomínio, onde todo mundo pagava condomínio, desse prédio, onde todo mundo pagava condomínio, e a cobertura bonitinha nunca pagava, agora vai pagar. Agora com o presidente Lula vai pagar. Porque a gente recolocou, para concluir, a nossa posição de antissistema. Falar disso na frente do Zé Dirceu é fogo, porque o Zé Dirceu fundou esse partido. Mas nós somos fruto de várias contradições. Nós carregamos contradições na nossa história. O PT é o resultado do embate entre ser um partido de massa ou um partido de quadros. Essa contradição nos carregou. Nós somos fruto da contradição entre ser um partido socialista, que defende o socialismo democrático, os valores socialistas, que quer, ao fim e ao cabo, uma sociedade socialista, mas que topa administrar o capitalismo como a gente faz ao longo desses últimos anos. Carregamos essa contradição. Como a gente sempre carregou a contradição de ser um partido contra a ordem e também da ordem. Só que, Rodrigo, meu companheiro, essa parte do da ordem precisa sair da frente e deixar a parte do contra a ordem prevalecer. Nós não podemos ir para a eleição e aceitar que nós somos o sistema. Nós não podemos ir para a eleição e aceitar que nós somos o status quo. Nós não podemos ir para a eleição defender essa democracia liberal que não atendeu a nenhum dos problemas da humanidade, em canto algum, nem no centro do capitalismo, que é os Estados Unidos, muito menos no Brasil. A democracia precisa ser travestida, precisa ser resultada, não só, Tiago, em ter direito à moradia, você precisa ter a casa própria. Você não pode ser só o direito de trabalhar, você tem que ter emprego, trabalho, salário. Nós somos isso. Em algum lugar do caminho, talvez a gente tenha se acostumado com a fantasia errada. Acerta o PT quando puxou as BBBs e rasgou essa fantasia. Acerta o governo quando pauta 6x1 como agenda do governo. Porque aqui está uma geração inteira, Tiago, que não aguenta mais exaustão. Quando a gente fala de 6x1, a gente está falando só com quem está na 6x1, não. Porque tem gente pior que está na 7x0, gente. Que está trabalhando de aplicativo. Que trabalha 18 horas por dia para entregar uma comida que às vezes ele próprio não tem dinheiro para pagar. Mas nós estamos falando com a geração inteira que está exausta. A 6x1 mexe com o imaginário coletivo, mexe com esse sentimento da classe trabalhadora, acerta o governo e o presidente Lula. Quando a gente enumera a taxação do super rico, quando a gente foi contra a anistia, contra a blindagem, contra a impunidade, nós nos reconectamos ali, fortemente com a sociedade, acertamos no imposto de renda, acertamos na 6x1, acertamos, como foi dito aqui antes, quando o presidente Lula convoca o Brasil para dar fim ao feminicídio, junto com as outras chagas que eu citei, é uma vergonha nacional, absoluta vergonha nacional, sobretudo para vocês, nós homens, é uma absoluta vergonha. Acerta quando a gente fala de gás do povo. Concluindo, 2026 não será 1998, não adianta a gente ter esse romantismo todo. 2026 não será 2002, quando a gente ganhou a primeira vez. Acho que 2006 não vai ser nem 2022. Mas tem um elemento que eu queria dizer a vocês para encerrar. Se as redes vão ser tão difíceis, se o cenário é tão complicado para nós temos que ocupar as ruas. Nós não podemos deixar seu Nicolas marchar para Brasília e achar que a rua é o lugar do fascismo. A rua é nossa. Nós temos que ocupar. Nós temos que voltar para os territórios, nós temos que voltar para as comunidades, nós temos que abrir o PT para as comunidades. Quando dizem assim, o Camoto que fez um debate comigo 15 dias atrás em São Paulo, foi ele que falou isso, estou dando aqui o crédito para o autor da frase. Alguém perguntou para Paulinho, o PT se afastou das bases? E Paulinho respondeu, não. Talvez a direção, talvez a burocracia, mas o PT ainda está lá, porque ainda tem petista lá. Nós precisamos reabrir o PT. Se a classe trabalhadora hoje está na informalidade, se a classe trabalhadora hoje está no setor de serviços, se a classe trabalhadora hoje está trabalhando para aplicativo, e se ela não está aqui nessa reunião com a gente, nós estamos errados. Porque nós não somos um partido trabalhista, que defende os trabalhadores, mas sem os trabalhadores.
Nós somos um partido formado por trabalhadores e trabalhadoras comuns da sociedade brasileira. E se essa nova geração não está lá, alguma coisa está errada na nossa porta, Fontana. E nós temos que abrir e chamá-los para cá, para eles fazerem o PT, para eles construírem a luta dos trabalhadores. Vou terminar dizendo, rede é massa, rede é importante, nós estamos investindo muito, trabalhando muito, mas nós vamos precisar das ruas. E aí não tem inteligência artificial que substitua o tete-a-tete, a gente bater de porta em porta, organizar sindicato, organizar cooperativa, organizar organização de bairro, organizar a luta popular, a luta sindical, a luta nossa do PT, e que viva o povo brasileiro. Obrigado, gente. Muito obrigada.